Bom dia a todos. Eu hoje vou falar de géneros textuais. Nós já conhecemos alguns destes géneros textuais, já passamos pelo discurso político, já passamos pelo artigo de apreciação crítica. Hoje vou falar mais concretamente no texto de opinião. O texto de opinião, como o próprio nome indica, é um texto em que o autor expressa a sua opinião pessoal, ou seja, dá a sua opinião acerca de um determinado tema. A nível de estrutura, como qualquer texto, tem que ter um título que seja sugestivo, que capte a atenção dos leitores, tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Olhei que isto é importante porque em cada texto que produzimos, eu costumo dizer, todo ele tem que ter cabeça, tronco e membros, senão fica truncado, fica incompleto, acaba por não fazer sentido. No texto de opinião, então temos que o título deve ser sugestivo, na introdução deve fazer-se a apresentação do tema e o juízo de valor sobre o mesmo, ou seja, apresentamos logo ali uma opinião sobre aquilo que vamos dizer, que depois vamos desenvolver, precisamente no desenvolvimento, onde há então a descrição do tema, a apresentação de dados objetivos e a demonstração de um determinado ponto de vista através de argumentos que eu dou, meus ou até certificados quando recorro a estudos ou a estatísticas, por exemplo. Na conclusão retoma-se o tema que foi dado na introdução e há ali a reiteração, então a repetição dessa opinião pessoal. Vejamos aqui já agora, há aqui uma redundância, a opinião pessoal. A opinião é minha e como tal é pessoal, portanto estamos aqui a ter um elemento de redundância. Quanto às características, temos que é escrito em língua corrente, é uma linguagem subjetiva, porque é uma linguagem que é minha, tem toda uma carga de subjetividade, tem a adjetivação, os advérbios, tudo isso aponta para o sujeito, para a opinião do sujeito. Temos recursos expressivos que contribuem precisamente para essa subjetividade e por isso eu falei já em vídeos anteriores nos recursos expressivos, portanto nas figuras de estilo, comparação, a enumeração, a metáfora que nós sabemos que é uma espécie de comparação sem termos nenhum elemento comparativo. Os seus olhos são azeitonas, os seus olhos são como azeitonas, seria o que eu queria dizer. No fundo, temos depois frases interrogativas, declarativas, expressões de juízo de valor, em que eu vou dar a minha opinião acerca de um juízo de valor positivo ou negativo. O texto é escrito em primeira ou terceira pessoa. Primeira e terceira pessoa. Se eu disser eu, ou então nós, estamos a falar em primeira e terceira pessoa. Deixando aqui o artigo de opinião, queria falar também da exposição sobre um tema. A exposição sobre um tema é importante no sentido em que nós podemos ser confrontados com alguém que nos peça que façamos uma exposição sobre um tema, obviamente. Então o que é que temos? Temos que é um texto que visa a apresentação de informação detalhada e fundamentada sobre um determinado assunto, ou sobre um determinado tema, apresentando então muitas explicações e exemplos demonstrativos. E então temos um título, uma introdução em que se deve fazer uma breve descrição e apresentação desse mesmo tema. E também aí, nessa introdução, deve já haver uma referência à organização do conteúdo segundo uma determinada estrutura. No desenvolvimento, eu vou ter a caracterização pormenorizada do tema que vai ser exposto, acompanhado de exemplos. Na conclusão, vai haver uma reflexão sumária final e apelativa, em que eu farei um apelo no sentido de levar os leitores a pelo menos meditar ou pelo menos estarem com atenção ao que foi exposto.
Em termos de marcas de linguagem, a língua é formal, corrente, portanto não há ali nenhum desvio da norma. Temos mecanismos de coesão, lá está a articulação entre frases, parágrafos, referentes, deíticos e conectores. Eu já falei num dos vídeos anteriores nos principais conectores do discurso, por isso mesmo, e porque eu sabia que ia ter necessidade de falar deles aqui. O vocabulário é especializado e adequado àquilo que se está a falar. O discurso é em terceira pessoa. As frases também são declarativas. E depois temos então a apresentação de referências bibliográficas e citações adequadamente colocadas. Usa-se o presente do indicativo e verbos como ser, pertencer, ter e por aí fora. Reparei, estes dois tipos de texto, a exposição sobre um tema, o artigo de opinião, são importantes na medida em que vão ser alvo de trabalho no módulo 5 e no módulo 6, mas ainda no módulo 5. Textos de opinião, vamos supor, sobre as touradas, sobre violência doméstica, são temas possíveis de trabalho. Já no que diz respeito à exposição sobre um tema, vamos supor, a educação das mulheres. Nos maias podemos fazer até aqui uma exposição sobre o tema da educação no que dizia respeito à educação de Carlos e de Eusébiozinho. Depois faremos referência melhor a esses episódios. Mas para já era isto que eu queria deixar e, como digo, vai ficar todo este documento na plataforma, inclusivamente a apreciação crítica que nós já focámos, do mesmo modo também o discurso político que já foi alvo de estudo no módulo 4, quando demos Padre António Vieira. Por agora é só. Bom dia. Obrigado.